com o próximo painel, que tratará do fenómeno conhecido como Fórum Shopping. Vão debatendo as suas implicações para o sistema jurídico global e possíveis soluções. Para completar o painel, chamo a palco André Chaib, por favor. Muito obrigado. Marcelo Eugênio Feitosa Almeida. Murilo de Aragão. A juntar-se a nós via Zoom estará Raul Jungmann. E, por fim, Richard Fentiman. Please join us. E o painel será moderado pela CEO do Esfera Brasil, Camila Camargo. Sejam bem-vindos. Tudo bom? Prazer. Nice to meet you. Já falamos. Tudo bem? Prazer que você está aqui. Sejam todos bem-vindos e podem começar quando quiserem. Obrigado. So I do feel embarrassed that I'm speaking in English. Bom dia a todos. Meu nome é Camila Camargo Dantas, eu sou CEO da Esfera Brasil, um think tank que une o público com o privado para pensar o nosso país. Quando eu fui convidada para mediar esse painel, eu tive uma grata surpresa. A Esfera falou recentemente sobre o Fórum Shopping em seus conteúdos, então o aprofundamento da pauta vem em boa hora. Foi, inclusive, um artigo assinado pelos ministros Raul Jungmann e Nelson Jobim, que abriu essa conversa para os associados da Esfera. E me alegra saber que estamos pautando discussões em consonância com a FIB, que cada vez mais cresce como espaço de debates propositivos. E está aqui, mediando um painel, com Jungmann e outros grandes nomes especializados no tema, dar seguimento a um ciclo de aprendizagem. Entender e debater o Fórum Shopping faz parte dos tantos avanços que o Brasil precisa para ser um país mais desenvolvido e menos burocrático. Apesar de um tema cheio de juridiquês, é importante que cada vez mais pessoas entendam sobre ele. Temos um marco quando se trata de litígios de massa no Brasil, que é o caso de Mariana, que foi muito tratado ontem e, inclusive, hoje, e também vai fazer boa parte aqui do nosso painel. E até por isso, durante o nosso painel, a gente vai falar sobre esse caso e outros que nos ajudam a elucidar o Fórum Shopping, sobretudo para tangenciar visões opostas ou complementares sobre o tema. Sejam muito bem-vindos ao painel André Chaib, professor da Maastricht University, Raul Jungmann, presidente do IBRAM, Richard Fentiman, professor da University of Cambridge, Marcelo Eugênio Feitosa Almeida, procurador-geral da União, e Murilo Aragão. O nosso painel vai funcionar da seguinte maneira: eu vou dar 10 minutos para vocês terem uma fala de introdução e depois a gente tenta pelo menos fazer 2 rodadas de pergunta. Pode ser? Combinado. André, quer começar? Pode ser. Vou levantar aqui, eu vi que todos estavam também levantando. Bom, na verdade, o que eu queria fazer, em primeiro lugar, agradecer ao FIB, ao IDP, à FGV, a todos os organizadores pelo convite. É um prazer e um privilégio também estar em companhia desses ilustres conhecedores do direito. É sempre muito bom fazer parte de um painel assim tão bom e pesado. Na verdade, já que a gente tem 10 minutos, né, eu vou cortar um pouco daquilo que eu queria falar e vou me restringir a referência a 3 pontos essenciais que eu acho que tem, ou 3 desenvolvimentos essenciais que têm acontecido no contexto europeu no que diz respeito ao Fórum Shopping, né, e que também tem uma conexão muito importante com a relação com os litígios de massa, né. De todo modo, aqui eu acho que já foi discutido, né, as diferenças entre as class actions e as ações coletivas que acontecem aqui na Europa e os diferentes tipos de regulamentação que existem para determinar as condições em que uma jurisdição pode ser provocada ou não na resolução de tais conflitos, né. A primeira regulação é a regulação de Bruxelas, a Brussels Regulation, né, e a segunda, que tem talvez uma conexão mais
digamos assim, direta, é a recente diretiva 1828 de 2020, né? Sobretudo o seu artigo 7, que trata da possibilidade da representação das entidades que estão listadas, né, no contexto da União Europeia, de poderem provocar quaisquer jurisdições possíveis, ou que, dentro do contexto da União Europeia, em casos de litígios de massa. Essas são as duas regulamentações talvez mais importantes e que determinam o contexto dentro do qual o Fórum Shopping no âmbito europeu tem acontecido recentemente e, sobretudo, em relação a questões de litígios de massa. A Diretiva 1828, como eu tinha dito agora, ela, no seu artigo 17, estabelece que as entidades que estão listadas no contexto europeu podem provocar quaisquer uma das jurisdições da União. Isso estabelece as condições para que elas possam escolher, de alguma forma, quais são aquelas jurisdições que, de alguma forma, podem oferecer os melhores resultados, no caso de suas provocações, né? Isso é qualquer coisa que está também previsto no seu artigo 6º, no parágrafo 1º, né? Existem algumas limitações a esse tipo de provocação, como, por exemplo, as ações iniciadas têm que estar de acordo com os objetivos estatutários das entidades, por exemplo, mas, de alguma forma, isso também tem sido interpretado sempre de modo a autorizar e permitir que essas entidades possam provocar diferentes jurisdições. Um outro ponto interessante a ser mencionado, eu acho que condiciona as condições das quais a gente precisa entender o Fórum Shopping no contexto europeu, é estabelecido pelo Regulamento de Bruxelas, no seu artigo 7º, parágrafo 2º, sobre os danos transfronteiriços. Existe aí um problema muito sério de definição do que significaria ou do que seria esses danos transfronteiriços. Considerando o fato de que, eventualmente, essa determinação ela é de difícil caso, vez ou outra, note-se que os claimants são capazes de estabelecer e provocar diferentes jurisdições para fazer uso das ações coletivas. Isso também tem gerado, de um modo geral, tem tido uma repercussão profunda sobre o modo como as jurisdições são escolhidas por aqueles que provocam, né, iniciam as suas ações. Finalmente, também existem, como um terceiro ponto, desenvolvimentos nacionais, ou seja, regulamentações e políticas públicas nacionais que visam regulamentar ações coletivas, sobretudo com relação a danos de massa, né, e que, de alguma forma, também impactam o modo e as condições dentro das quais os claimants escolhem ou não certas jurisdições. Para ficar no exemplo holandês, da onde eu estou vindo agora, recentemente, nos últimos anos, a Holanda passou o que se chama de VAMCA, né, que seria uma regulação para a resolução de danos massivos em ações coletivas, né. E aí, muito importante nesse contexto, é como a VAMCA estabelece as condições para a representação exclusiva dos claimants, né, e a possibilidade do opt-out. Então, com esse tipo de política pública, por exemplo, a Holanda se transforma numa espécie de jurisdição por excelência, onde esse tipo de caso, né, de litígio de massa seria, digamos assim, bem-vindo. Isso leva a uma outra discussão que tem encontrado ressonância tanto na prática quanto no meio acadêmico, que é a questão do forum selling. Muito se fala do fórum shopping, né, que é a escolha que os claimants fazem para a escolha das potenciais jurisdições que podem oferecer os melhores resultados em certas ações, mas pouco se fala do fórum selling, que é as condições dentro das quais as cortes e as jurisdições se apresentam para os claimants, de tal forma a indicar, bom, venham e aqui a sua ação seria, eventualmente, bem-vinda. É evidente que, num caso de forum selling, como a gente argumenta, trata-se menos de um caso de uma recompensa financeira que, eventualmente, as cortes teriam, porque, evidentemente, as cortes recebem os custos, né, do processo, mas mais de uma questão reputacional. E isso é algo que se nota, não só no âmbito
do litígio de massa, como também em outros, como, por exemplo, na arbitragem comercial. O que tem também levado a discussões sobre as questões, as condições dentro das quais não só se vende os fóruns, mas também se faz marketing dessas novas jurisdições, né? Esses são alguns pontos que eu queria trazer aqui, já que a gente tem só 10 minutos, eu vou deixar por aqui, agradecer pela atenção e aguardo pelas perguntas. Obrigado. Respeitou na risca. Ministro Raul, passa a palavra a você. Acho que só um minuto que a gente está sem som. Me ouvem agora? Agora Tudo bem? sim. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar bom dia a todas e a todos e dizer da minha alegria de ter sido aqui convidado para participar desse painel do FIB e também dizer que é uma honra estar participando da mesa com os demais convidados. Eu quero dizer que eu não trago aqui uma visão jurídica, eu não sou jurista. Eu vou trazer uma visão, digamos, empresarial e política dessa questão. E também dizer que eu vou me ater exclusivamente à questão da ADPF 1178, que foi aquela que o IBRAM ingressou no Supremo Tribunal Federal, procurando defender os seus afiliados. Quando nós recebemos o pedido dos nossos afiliados para entrar no Supremo Tribunal Federal, nós fizemos um exame de toda essa questão, que é exatamente essa duplicidade, digamos assim, de cortes ou de jurisprudência, considerando que esse processo do caso Mariana, ele já se encontrava em análise pela Justiça brasileira. E nos causou muita espécie esse mesmo fato, né, que ocorreu no Brasil, que tem aqueles que foram, digamos assim, atingidos por essa questão, que o meio ambiente é brasileiro, que as cidades também envolvidas, os municípios, são brasileiros, ele fosse julgado na Inglaterra. Ou seja, a mesma questão, toda ela referente ao Brasil, desenvolvida e ocorrido no Brasil, ser julgado por uma corte inglesa. Bom, isso afetava as nossas afiliadas, nomeadamente a Samarco, a BHP e a Vale. Mas isso também atingia outras empresas brasileiras, quando nós fomos estudando esse caso. É o caso da Cutralha, é o caso da Hydro, é o caso da Braskem, enfim. Na verdade, essa questão ela diz respeito a toda e qualquer empresa brasileira que tenha uma atuação internacional. Ou seja, toda e qualquer empresa brasileira estaria sujeita a sofrer as mesmas, o mesmo processo em outras cortes, seja em Holanda, seja na Inglaterra e assim por diante. Então, não se tratava apenas de defender as afiliadas, mas, na verdade, nós estávamos ingressando com essa DPF, buscando também a defesa de todo o empresariado nacional que tem transações no exterior. Não parava aí, entretanto, os impactos, por assim dizer, dessa questão, hora que está sendo julgada em Londres. Eu diria que a justiça brasileira era atingida na sua jurisdição. E era atingida, inclusive, de uma maneira que nos causou realmente uma repulsa, pelo fato que aqueles proponentes lá na corte inglesa diziam que estavam recorrendo exatamente à jurisdição inglesa pela morosidade da justiça brasileira. Ou seja, a justiça brasileira ela seria morosa, ela seria incompetente, ela, após 9 anos, não estaria tendo capacidade de julgar, o que, obviamente, é uma ofensa a toda a justiça brasileira, aos operadores de direito, aos tribunais superiores, à PGR, Procuradoria-Geral da República, e também à AGU e assim por diante, os outros órgãos de controle que nós temos aqui no Brasil, né? E, evidentemente, que isso precisava de ter uma resposta, o que nós procuramos dar na DPF 1178. Porém, indo além, nós percebíamos claramente que se tratava também de um ataque à soberania brasileira, à soberania do Brasil. Por quê? Porque, segundo a nossa Constituição, só a União tem direito à soberania. Estados e municípios, e a ação era exatamente voltada para o caso dos municípios que estavam litigando na corte inglesa, estados e municípios, eles têm autonomia, mas não têm
soberania. Então, no momento em que um município ingressa numa corte inglesa, ele está, digamos assim, subordinando a soberania do Brasil, que compete sobretudo à União, a um outro país, a uma outra nação, e que é absolutamente incabível e inaceitável. E, por fim, feria também a Constituição brasileira, que determina aquilo que aqui foi dito, de que estados e municípios têm autonomia, porém não têm soberania para ingressar em outras cortes, ou seja, em outros países, com questões e tal. Então, ao perceber tudo isso, evidentemente que nós tomamos a decisão de ingressar com essa ADPF. E especificamente no caso dos municípios, foi o que nós entramos. Nós entramos com relação às demais vítimas, os demais atingidos. Pois bem, nós entramos, portanto, com uma petição junto ao ministro relator, ministro Flávio Dino, que pedia que o Supremo, no caso o relator, o ministro Flávio Dino, ele solicitasse os contratos destes municípios, que eram exatamente o alvo da nossa ADPF, solicitando a esses municípios que eles levassem ao Supremo, trouxessem ao Supremo o conhecimento dos contratos que eles tinham firmados com essa banca inglesa, que era financiada por aquilo que nós entendemos como fundo Abutre, por aproximadamente $500 milhão. Ou seja, havia um financiamento de $500 milhão para que esse escritório ele entrasse com essa causa, como ele faz não só conosco, mas mundo afora, né? Nessas questões. É um caso interessante, porque um dos sócios proprietários desse escritório declarou, e está no Daily Mail de Londres, que eles buscavam lucro, que era uma empresa de lucro, que não era uma ONG. É um caso muito interessante de filantropia com benefícios ou com propósitos financeiros ou de ganhos, né? E lucros, efetivamente. Pois bem, no caso, os primeiros contratos começaram a chegar e foram tornados públicos. E ali nós encontramos algumas coisas que realmente nos chamaram muitíssima atenção. Em primeiro lugar, que no arrepio da legislação do Tribunal de Contas da União, aquela banca ela foi contratada sem que ocorresse a legislação. Há uma legislação consolidada, está presente, inclusive, aí o ministro Bruno Dantas, que pode esclarecer, de que entes públicos, para contratar empresas, bancas, advocacia estrangeira, tem que fazer uma licitação. A licitação não foi feita. Em segundo lugar, também do TCU, norma consolidada, de que o ente público ele não pode firmar contratos com a cláusula de êxito. E todos os contratos, eles tinham cláusula de êxito. Terceiro lugar, parte das cláusulas eram nominadas à legislação inglesa, ou seja, municípios no Brasil que foram atingidos pela questão de Mariana estavam litigando com base em legislação que é um contrato, eu acho que comum, circular, para todos, com cláusula inglesa. E, por fim, você tinha os valores que eram fixados, né, naquele contrato com essa empresa, com essa banca de advocacia, eles estavam nominados em pounds e não na moeda do Brasil. Então, ficou evidente que aquele conjunto de contratos, eles eram absolutamente firmados no arrepio da legislação, desconhecendo a legislação brasileira. E, para vocês terem uma ideia, essa banca inglesa, ela contratou 2.000 advogados. 2.000 advogados no Brasil, que trouxeram para dentro do processo 732 mil pessoas. E, claro, todas elas, como também os municípios, com cláusula de êxito a favor dessa banca de advocacia. Muito bem. O ministro Flávio Dino deferiu essa nossa petição. Nós passamos a ter contato, exatamente, conhecer as cláusulas, como foi firmado esses contratos, e, obviamente, que esses contratos eles não estavam nem um pouco, digamos assim, atentos ou relacionados, ou tinham, digamos, se estruturavam, ou se foram construídos a partir do direito administrativo brasileiro, que estava ali, obviamente, sendo violado em várias dessas cláusulas, né? O ministro Flávio Dino deferiu, e, além disso, dessa decisão do ministro Flávio Dino, que teve um enorme impacto nessa causa toda, nós tivemos a decisão do Acordo de Mariana. Então, aquilo que se dizia que é uma ofensa à justiça brasileira, de que ela é morosa, de que ela é incompetente, que era afirmado por essa banca de advocacia, razão
em que eles tinham se envolvidos, para, digamos, através da corte inglesa, fazer a justiça que a justiça brasileira não fazia, por morosidade, por incompetência e talvez de uma forma que era colocada dubiamente pelos fortes interesses das empresas, das grandes empresas mineradoras lá envolvidas, o que, obviamente, é um absoluto descalabro se firmar alguma coisa assim. Então, logo depois dessa petição vem o Acordo de Mariana, a resposta da justiça brasileira. Ou seja, esse acordo ele alcançou a cifra de 170 bilhões de reais, a maior causa que nós já tivemos no Brasil. Foram contemplados todos aqueles atingidos, as vítimas, os municípios, o meio ambiente, os governos estaduais, o governo federal e assim por diante, num acordo que contou praticamente com um grande número, né, de participantes, de órgãos do Brasil e também das vítimas e dos municípios, né, que agora tem que fazer uma opção se eles vão aceitar as regras do acordo que foi firmado de Mariana ou se eles vão optar pela jurisdição inglesa, né? Mas, de fato, foi firmado e, em seguida, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, convalidou esse acordo, ou seja, chamou para o Supremo Tribunal Federal convalidar esse acordo, evitando, portanto, que ele pudesse gerar litígios em nível no caso, municípios e estados. Então, ele faz essa convalidação e, por fim, ele notifica a corte inglesa de que era trânsito em julgado, que era um caso encerrado que nós tínhamos no Brasil e que a justiça tinha sido feita. Foi enviado para o Tribunal de Londres. Eu fecho aqui dizendo o seguinte, quer dizer, esse caso, ele representa a possibilidade de que qualquer empresa do Brasil ela possa vir a ser acionada no exterior, no Afeganistão, na China, na Índia, na Rússia, na Argentina, seja onde for. Então, esse caso traz uma enorme insegurança para as empresas brasileiras e não apenas elas. Evidentemente, esse é um caso seríssimo, pelo que impacta todo o empresariado e o setor privado brasileiro. A outra questão aqui a ser colocada é que, de fato, nós temos um acontecimento com vítimas, com feitos, com impactos que ocorreram no Brasil, não é? E havia ser julgado por uma corte estrangeira, isso é, para nós, como se nós voltássemos a ser o Brasil colônia. Os senhores devem saber que quando da vinda da corte portuguesa em 1808 para o Brasil, não é, que foi devidamente comboiada pela Royal Navy da Inglaterra, né, o embaixador Lord Strangford, que era o embaixador da Inglaterra no Brasil, arrancou dos portugueses o direito que os residentes ingleses no Brasil fossem julgados por corte e por lei inglesas. Ou seja, é exatamente fazer algo que atinge, fere de morte a soberania brasileira. Então, é como se nós estivéssemos voltando ao Brasil colônia. É como se essa causa quisesse nos fazer voltar séculos atrás, até o século XIX, aonde residentes ingleses eram julgados por lei e corte inglesa no Brasil, o que é, obviamente, um descalabro, é um desrespeito, é uma ofensa não só à nossa soberania, como à jurisdição da justiça brasileira e a todos aqueles que efetivamente fazem parte, seja a PGR, aqui representada pelo ilustre Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, seja o STF, o órgão comando e cúpula do Judiciário Brasileiro, nesse fórum também representado pelo decano, o ministro Gilmar Mendes. E mais do que isso, é uma ofensa, e é uma grave ofensa e um desrespeito à nação brasileira. Nós não somos colônia. Nós não somos colônia. E demonstramos claramente isso quando fechamos o Acordo de Mariana, quando fizemos o reparo das vítimas e, obviamente, que eu aqui concluo dizendo o seguinte: faço aqui um desagravo a todos aqueles que são os operadores de direito do Brasil, aos seus órgãos de controle, à sua justiça, à nossa soberania e à Constituição brasileira. Faço aqui um desagravo daquelas ofensas, daquelas agressões que foram feitas por esse escritório que move essa ação
em Londres, e por isso mesmo é que é inaceitável, e eu tenho certeza de que nós, através do Supremo Tribunal Federal, no devido tempo, no caso do mérito, vamos dar a devida resposta a essas agressões, esses desrespeitos que foram lançados contra o Brasil, a sua Constituição, o Estado brasileiro e a Justiça, e, evidentemente, os riscos que traz toda essa questão para o setor privado brasileiro. Era isso que eu tinha a dizer e agradeço a atenção de todas e de todos. Muito obrigado. Obrigada, ministro. Professor Richard. I'm a London lawyer, but I have to say I have had no involvement with the Mariana case. However, I have read it in all its stages with considerable care, and I will be saying something about it, and in particular, how our courts have addressed this question. Because you must remember, when a court is asked a question, they can only answer that question in accordance with their law. To expect our courts to do otherwise, for whatever reason, would not be appropriate. Because time is short, I'm not going to address my slides, but they will be made available, I know, so that you can see in more detail some of the points that I wish to make. I would like to begin where our last speaker left off, with the famous, perhaps infamous Municipio de Mariana case, as it has gone through the English courts and as its trial stage began in October of this year. This has been described, although I'm not quite sure how one assesses this, as the largest ever class action in England. Whether it is or not, it makes the point. It makes the point that over 700,000 Brazilian claimants have sued in the English courts. There are two English or English-linked defendants. I say English-linked because one was an English company, the other an Australian company which did business in England. So for this purpose, may we say they were English. I would like to say, however, because it is one of the interesting features of this case, that the English, if I may say that, the English defendants have joined as a third-party co-defendant a Brazilian party, and they clearly regard that Brazilian party to be the true defendant. So one way of analysing this case is to say that a large number of Brazilian claimants have brought proceedings ultimately which will rebound upon a Brazilian defendant. Of course, the amount of money being claimed is eye-wateringly large, £36 billion at the last count. The point I want to make, though, of a legal nature, is that what is interesting about this is that these claims will not be resolved in an English court under English law. They will be resolved in an English court under Brazilian law, because under English private international law, the rules which govern these events are the rules of Brazilian law. It's also worth saying that the English Court of Appeal, in a judgment which is very long and extraordinarily careful, made it very clear that they thought that England was, as we say, the forum conveniens, the most appropriate forum. And I want to make clear what that means. By the most appropriate forum, the court meant not that we are an appropriate forum, but we are the most appropriate forum, in particular, a more appropriate forum than the courts of Brazil. You may find this very surprising, possibly even, as we've heard from the previous speaker, rather shocking. But I would add to this that our Supreme Court was asked to hear an appeal on this question. They have not heard the appeal because they said there was no legal basis for the appeal, no arguable legal basis, because our Court of Appeal was, in the eyes of the Supreme Court, so clearly correct in its application of the law. It's not a matter of the facts. In its application of the law, that no higher appeal was necessary. I don't especially want to discuss this case in detail.
though I suspect we may in the questioning. But I did want to use it as a basis for asking some more general questions. For example, is this forum shopping? Is it wrong? Well, is it forum shopping? What does forum shopping mean? If forum shopping means selecting an available forum, which is for you the optimal forum, then I, as an English lawyer, would see nothing wrong with it. In fact, I would say this is what you pay your lawyers to do. Because the English forum was an available forum, both the defendants were subject to our jurisdiction. Now, whatever reasons the claimants might have had for suing there, they availed themselves, they took advantage of a jurisdiction which existed. They brought proceedings against two English companies, we will say, for this purpose. So I think my general point is, well, is it forum shopping? We use that word in a critical way. It was forum selection. It's what lawyers and claimants do. So why do claimants choose a particular forum? I have no insight into why the claimants in the Mariana case chose the English forum, although I think I can guess. I don't want to discuss this in detail, though we can come back to it, but let me just make 2 points about forum selection. And I will use that word, forum selection, not forum shopping, which immediately suggests that there is something wrong with it, which I do not believe there is. The first thing to say is, when the claimant is deciding where to sue, the object in their mind, of course, is not judgment, but settlement. Now, it may be the circumstances are the same, the basic requirements are the same, but it's important to realize no claimant embarks on any substantial claim, like this or any other, with the thought that it will go to judgment. What you do is to use the legal process to ensure the most favorable settlement. My second general point is this. In one sense, there is no forum selection, forum shopping in mass tort actions, certainly not those that I'm familiar with. And the reason for that is this, that basically one of 2 scenarios will unfold. Either the claimants, knowing of the expertise of a firm of lawyers in a given country, will go to those lawyers and ask if they will take on the case with the expectation that the proceedings will occur in that country. So in a sense, it's never really forum shopping directly, it's lawyer shopping. Secondly, of course, the lawyers themselves who work in this area do, of course, approach potential claimants in other countries to suggest that there may be good reasons why they should bring their proceedings to them, the lawyers, and thus to the local courts. But having said that, there are, of course, reasons for thinking that one forum might be optimal, whether there is a real choice or not. I won't go through these matters, as I mentioned, though we can come back to them, but I will just mention some which are particularly important in cross-border class actions. Obviously, the existence and sophistication of the class action procedure. Ours is very sophisticated. The experience of courts and lawyers. That, I think, may be taken for granted in this area. The availability of litigation funding. Obviously critical, possibly the most important factor. The scope for defendant shopping. In many cases, the English defendants who are subject to the English court's jurisdiction are what we call anchor defendants. What will happen is proceedings will be brought against them, and then other parties will be brought in using the English procedural rule that they are a necessary party to the proceedings, even if they are not otherwise subject to our jurisdiction. So defendant shopping, if I may call it that, is important. I think I would mention, however, 2 other factors. The possibility that there is simply no effective access to justice elsewhere. I will come back to what this means in this context, because I feel in relation to litigation like this and the attitude of our courts, that is sometimes misunderstood. It's important to understand at this point how courts generally and our courts might control such litigation. I will just mention 2 things here,
And again, I will use the Mariana case as my example. First of all, it's possible, of course, to regard certain types of group actions, as we call them, class actions, if you will, as an abusive process. This was argued at length and in a very important and interesting way in our courts. The trial judge said he thought that these claims were an abusive process because he thought it was an abusive process to bring claims in England which he regarded as unmanageable. Not unmanageable because our courts cannot deal with substantial cases, but unmanageable because the English claims would be so bound up with events and indeed other litigation in Brazil. Our Court of Appeal said emphatically, abusive process means bringing a claim which is pointless or bringing a claim in which the claimant has no legitimate interest. It involves, if you like, some element of bad faith. Unmanageability is not a basis for abusive process. So they made it clear there was no abuse here because the claimant had a legitimate interest in bringing these claims because they had a prospect of success. The important point I want to make, however, as I come to some conclusion, concerns the other finding of our Court of Appeal. That's to say, they said that the English court was the most appropriate forum. Time does not allow me to give you a lecture, much as I would like to, on the English doctrine of forum non conveniens. I will merely say two things briefly. This very sophisticated doctrine requires the English court to ascertain on the basis of evidence, first of all, where is the forum in which the action can most cost-effectively be heard, involving a detailed forensic comparison between England and the alternative forum, in this case Brazil. We're talking about considerable amounts of evidence and days of hearing to ascertain which would be the most cost-effective forum. However, in the Mariana case, the Court of Appeal didn't really have to address that question, although it was doubtful that on the cost-effectiveness basis, the Brazilian court was the most cost-effective forum, because they made a decision which I do understand may seem controversial if not properly understood. That is to say, they said, under what we call the second limb of the forum conveniens test, that the claimants would not have access to justice in Brazil. You will be shocked by that statement until I tell you what it means. The court went out of its way, as they always do in these cases. There are many similar cases. The Mariana case is not unusual. There are many cases like this. They went out of their way to point out that there was no criticism of the procedural efficiency or the justice dispensed by the Brazilian courts. However, they made a finding, I cannot go into the detail, that these particular claimants, on these particular facts, given the circumstances, would be unable, or there was no realistic prospect that they would be able to embark on equivalent proceedings in Brazil, which was nothing to do with the Brazilian legal system. It was simply to do with the circumstances of the particular case. Which brings me to the final point that I wanted to make. Yes, in England, and in other countries indeed, we have what I think is a very sophisticated mechanism for deciding whether foreign claims should be brought in England. But it is still possible, of course, to criticize this approach. Let me briefly mention 3 points, and if I may, counter them. First of all, it is sometimes said there is a risk to corporate defendants. In this case, of course, the English defendants. But of course, there really is no risk, in a way, or not an unreasonable risk, because the defendants in this case were English defendants linked to England. And you would have thought, therefore, that they had, in a sense, submitted to the jurisdiction of the English court. But equally, there's no risk to these major multinational companies being sued in England, because in principle, the result will be the same wherever the case is heard. Brazilian law applies in an English court. Brazilian law would have applied in the Brazilian court. In principle, the answer is the same. There is a litigation risk, but not a litigation risk that is troublesome if you're an English defendant. The outcome is going to be the same.
You might say there is an inappropriate balance of regulatory interests. What you might call the locus actus, the place where it happened, has an overriding interest, you might think, an overriding interest in regulating conduct. But of course, you could equally say that English law and the English courts have an interest in regulating the conduct of businesses who have established themselves there, especially when the conduct in question relates to decision-making and instructions given, possibly, from England. There is also the fact, of course, that again, the governing law is going to be the same. You might think there's an imbalance, an incorrect balance of regulatory interests, but if you mean by that Brazilian law ought to govern these claims, it will, in an English court. The final point I want to make is it's often said that there is a disbenefit to the forum in hearing cases of this sort. I will briefly answer this. Certainly, as far as English law is concerned, we do not believe there is any disbenefit. Our courts are capable of handling such cases, and I'm bound to say our legal system, our government encourages them. We are possibly the world's center for transnational litigation. Certainly, in certain parts of our court system, 50–60% of the cases involve parties neither of which is English. It is simply what we do. There is no disbenefit if the courts regard themselves as being transnational tribunals. But the point I want to make that's most important here is this, and it comes back to forum shopping. Presumably, the claimants will not sue in a court which is an inappropriate court. They will not sue in a court where the courts will struggle to deal with their claim. Why is that? Because they want justice. They want a favorable outcome. So in a sense, forum shopping is the answer. The market will prevail. Claimants themselves will litigate in courts where their claims can reasonably be heard. The final point I want to make, though, final point very briefly, is this. The English doctrine of forum non conveniens is driven by a fundamental principle. The case must be heard in the court which is most suitable for the parties and in the interests of justice. You may argue with the factual application of that in the Mariana case, but I don't think you can blame a court for giving effect to the fundamental legal principle that above all, the most important thing is access to justice. Passo a palavra agora ao Marcelo. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar meus colegas de painel. É uma honra para mim estar entre os senhores. Gostaria de agradecer ao Fórum o convite para estarmos aqui. Gostaria também de cumprimentar o ministro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União do Brasil, Dr. Paulo Gonet, nosso Procurador-Geral da República, duas instituições parceiras importantíssimas da Advocacia Geral da União. Gostaria de cumprimentar o ministro Rezec, professor de todos nós, cujos ensinamentos e ideias vencedoras estarão aqui nesse painel hoje. Para que as senhoras e os senhores entendam a perspectiva da qual eu vou tratar desse assunto, eu lidero um departamento dentro da Advocacia Geral da União, e aqui eu cumprimento também o Dr. José Eduardo Cardoso, foi nosso advogado-geral da União, e nós cuidamos da defesa da União, ou melhor dizendo, da representação da União em toda jurisdição infraconstitucional e também nas controvérsias internacionais. Então, fazemos a defesa da União no STJ, por exemplo, aqui eu cumprimento também o ministro Noronha, o ministro Mauro Campbell, e também junto a tribunais estrangeiros e organismos internacionais. Então, o tema macro desse fórum, que é litígio de massa, como micro aqui do nosso painel, esses temas estão intimamente relacionados ao nosso dia a dia sob algumas perspectivas. Primeiro, do ponto de vista interno. Nós temos lá, na Advocacia Geral da União,
na defesa da União, nós temos, evidentemente, uma litigância de massa relacionada à litigância contra o poder público. E todos esses temas, todas essas problematizações aqui, elas valem também na defesa da União em litígios de massa, né? Ou seja, a questão da litigância predatória, o professor Maneira falou muito bem, nós enfrentamos isso no nosso dia a dia também. Também temos os nossos departamentos de inteligência para enfrentar, por meio de gestão do conhecimento e com as ferramentas processuais que nós temos, a questão da litigância predatória. Também financiada, também nós identificamos que ela é financiada e, mais grave, nós temos suspeitas recentes de crime organizado financiando litigância predatória contra o poder público, né? Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Isso gera um impacto, por exemplo, nós temos toda hora estruturado soluções consensuais em litigância de massa. Mas como que nós vamos resolver litigância de massa se a entrega desses direitos pode financiar o crime organizado, né? Então, nós temos que rever as nossas estratégias diante dessas evidências. Do ponto de vista doméstico, esse tema também está presente na hora que nós também propomos as ações, né? Nós, como União, nós propomos ações e também nós fazemos toda hora, ao estabelecer a estratégia processual, uma escolha do juízo mais adequado para a nossa ação. É o fórum selection que o professor falou muito bem e que é lícito, que é permitido, que está dentro de uma estratégia processual, né? Então, nós fazemos isso também toda hora do ponto de vista doméstico. Do ponto de vista das controvérsias internacionais envolvendo a União, esse tema do Fórum Shopping também está relacionado em alguns aspectos. Primeiro, nós também buscamos, eventualmente, organismos internacionais ou até mesmo jurisdição estrangeira para tutelar direito da União. E aqui nós também fazemos fórum selection. Qual é a justiça mais adequada? Ou nós vamos tratar o tema, nós vamos entrar com ação de conhecimento no Brasil, fazer o cumprimento de sentença no Brasil e utilizar mecanismos de cooperação jurídica internacional? Ou entrar com ação de conhecimento no Brasil e a execução disso ser feita numa jurisdição estrangeira? Ou fazer isso tudo fora, já ingressar com um processo de conhecimento e uma execução fora. Isso aconteceu recentemente, por exemplo, no caso da Esmeralda Bahia, né? Tivemos uma decisão favorável recentemente da Justiça de Nova York. E ali, quando nós optamos pela estratégia de se propor uma ação numa jurisdição estrangeira, existe também uma escolha no âmbito doméstico, da jurisdição doméstica estrangeira, quando há essas opções, onde entrar com essa ação, na Justiça de Los Angeles, na Justiça de Nova York, onde que nós vamos ter, qual a nossa melhor opção. Lembrando que esse fórum selection, quando é permitido pelo nosso sistema, ele não reduz direito de defesa da parte contrária, por isso que ele é permitido pelos sistemas, né? E ainda, do ponto de vista das controvérsias internacionais, essa questão do fórum shopping também nos impacta, está no nosso radar por conta dessas questões muito bem endereçadas pelo ministro Raul Jungmann, quando ele traz essas situações de entes subnacionais que buscam tutelas de direito em jurisdições estrangeiras, né? Nós teríamos aí uma situação de renúncia de imunidade jurisdicional feita por um ente subnacional, muito embora a nossa Constituição diga que relação com Estados estrangeiros caiba à União Federal, está lá no artigo 21.1. Então, nós acompanhamos esses casos devido à preocupação que nós temos do ponto de vista de vulnerar a soberania, vulnerar o Pacto Federativo, questões relacionadas à segurança jurídica, a depender dessas decisões e como que essa tutela tem sido feita lá fora, devido ao processo legal, entre outros temas, tá? Então, de uma maneira muito panorâmica, apenas uma saudação inicial, eu gostaria de trazer aqui as várias formas, as várias maneiras com que esse tema de fórum shopping se relaciona com a defesa da União, seja na jurisdição doméstica ou no organismo internacional ou numa jurisdição estrangeira. Obrigado.
Murilo, passo a palavra para você. Bom, eu queria inicialmente agradecer o convite do ministro Gilmar Mendes, doutor Eduardo Jorge, e saudar a presença de muitos amigos aqui, o ministro Bruno Dantas, o ministro Mauro Campbell, o ministro Noronha, Camila, líder do Esfera, lembrar também Paulo Gonet e outros amigos queridos que estão aqui, o ministro José Eduardo Cardoso, Cacai. A questão ontem foi tratada brevemente por mim, né, como moderador, e agora minhas opiniões vão recuperar um pouco o que eu disse e também representam a minha experiência, que ela é multidisciplinar. Eu, além de ser bacharel em Direito e advogado, sou cientista político, sou doutor em Sociologia, dou aula como professor adjunto na Colômbia e tenho a Arco Advice, que é uma das maiores empresas de análise política do Brasil, que dialoga diariamente com os investidores estrangeiros no Brasil. Então, eu olho a questão de uma forma macro e com efeitos muito importantes. A questão em si do Instituto do Fórum Shopping, como foi fartamente discutido aqui, ela não é um problema. O problema, ela se torna um problema quando ela é mal usada, quando ela é usada de forma oportunística e de má fé. E esse é o problema. A seleção de fóruns é estratégia jurídica, como disse o professor Richard e o doutor Marcelo Eugênio. É óbvio, as pessoas têm todo o direito, dentro do Brasil ou no exterior. A questão que se trata é, primeiro, da tentativa de um neocolonialismo judicial. Eu mesmo usei essa expressão há um mês atrás na minha coluna na revista Veja, onde eu apontava vários casos onde países, quando abrigam e dão acesso a essas ações, elas estão praticando um colonialismo. Elas querem interferir, sob justificativa variada, nas decisões do processo brasileiro. No caso inglês, professor, o Brasil é mais lento do que os Estados Unidos, do que a Inglaterra. Mas a Inglaterra gasta entre 3 e 6 anos para julgar uma ação. Inclusive, algumas, de uma famosa gráfica, que durou 40 anos. Começou em 63, terminou em 2003. Então, essa justificativa de que a justiça brasileira é morosa, isso aí não é um problema apenas do Brasil. Mas esse colonialismo judicial, ele traz outras questões, como a própria incapacidade técnica de um juiz inglês, lá, bem formado, bem nutrido, e que nunca sujou o pé no barro de Mariana, ou não entende as questões de Maceió ou de outros lugares, decidir com base até na lei brasileira. Então, isso é um absurdo, isso é um completo absurdo. Isso beira o exemplo que o doutor Jungmann deu no início da vinda da família real para o Brasil. Então, há uma incapacidade técnica. Há também uma incerteza da liquidação da sentença. Ou seja, aí um engano geral, quer dizer, tem muita gente prometendo, você vai ganhar uma grana se você me der a procuração para eu processar lá na Busantânia, mas a sentença vai ser executada onde? Não, a gente vai capturar o dinheiro da empresa no mundo. Então, ora, qual é a consequência disso? Deslocamento das empresas de onde os fóruns são convenientes. Isso já aconteceu na Holanda. A Shell tirou a sua sede da Holanda e mudou para Londres. Provavelmente, se a justiça inglesa também entrar nesse mesmo jogo, a Shell vai se mudar lá para Curaçao, Barbados, Tuvalu, para fugir dessa perseguição jurídica que se instala com financiamentos alargados. A descredibilização da justiça brasileira é o problema mais sério. Isso aí como a justiça brasileira pode aceitar? A morosidade, olha, temos o caso de Maceió. Maceió, rapidamente, pela liderança do Conselho Nacional de Justiça, foi feito um acordo que envolveu mais de 99% dos atingidos. Os advogados receberam milhões em honorários assinando esses acordos que foram feitos baixo a vigilância da Justiça Federal, da Justiça Alagoana, Defensoria Pública, Ministério Público.
Claro que há questionamento se a área considerada afetada é do tamanho certo ou não, mas é outra discussão. Dizer que não houve reparação e a reparação foi feita dentro das regras e da vigilância do Conselho Nacional de Justiça, que não queria que o judiciário brasileiro fosse entupido com mais de 14, 15, 20, 50 mil ações relacionadas ao tema, foi altamente eficiente e trouxe evidentes benefícios, ainda que considerando que a tragédia não foi totalmente mitigada, mas juridicamente a resposta foi muito rápida. A questão de Mariana, ela teve uma resposta muito rápida no seu início. Na execução, quando se criou a Fundação Renova, então se entrou num processo que foi muito burocrático e que terminou dando espaço para a narrativa que justificou essas ações no exterior. Agora, essas questões trazem uma imensa insegurança jurídica. Por quê? Você investe numa empresa no Brasil, mas que ela está sendo processada lá fora, com base em critérios que são frágeis, questionáveis, envolvidos em bom mocismo, envolvidos em proteção de desassistidos e vilanizando a justiça brasileira, isso é muito ruim. Como foi muito ruim, por exemplo, bloquear a conta da Starlink por conta de assuntos do Twitter. São coisas que pegam mal para o investidor, até porque a Starlink tem como acionistas o Fidelity e outras empresas que não têm nada a ver com o X ou com o Elon Musk diretamente. Então, esses movimentos têm impactos na questão do investimento gravíssimos, gravíssimos. E, por exemplo, as empresas brasileiras, elas são afetadas no custo da exportação. Você está exportando para o exterior, você está exportando minério, petroquímica, o que for, suco de laranja, você tem financiamentos. Esses financiamentos são, obviamente, examinados à luz da exposição de crédito que essa empresa tem. E você tem uma ação bilionária, multibilionária, ainda que seja completamente fora de propósito, tramitando numa corte respeitável como a inglesa, ou a holandesa, ou a francesa, ou o que for, isso é evidente que é considerado na composição do crédito e na própria determinação da taxa de juros. Outro ponto é que não podemos descartar que há aí por trás questões de concorrência. Interessa a empresas concorrentes fragilizar as demais usando os artifícios judiciais. E isso não está sendo falado. Não fala, até porque a nossa opinião pública a respeito do tema é bovina, é muito rasteira, ela não pensa um pouco mais além das consequências. Ninguém pode olhar um assunto dessa gravidade sem perceber que existe um jogo de concorrência por trás. E esse jogo de concorrência, ele se revela bastante evidente quando se nota que há um funding para se processar empresas brasileiras de certas áreas. Citrocultura, mineração, petroquímica, óleo, gás, que são a pauta da exportação brasileira. Será que isso não se insere dentro de um jogo geopolítico? Uns dizem que sim, outros dizem que não, a velha piada. Mas não podemos deixar de considerar que esse jogo, assim como há, por exemplo, uma disputa de quem vai oferecer satélites para as escolas no Brasil, é uma disputa geopolítica, envolve Estados Unidos, China e outros provedores. Então, essa questão ela não pode ser embalada apenas pelos aspectos jurídicos, e muito deles preconceituosos, ou puramente jurídico, apesar das imensas fragilidades jurídicas que tem a questão, inclusive de aspectos de litigância de má-fé, enganando o povo, dizendo, assina aqui essa procuração, que nós vamos entrar com ação lá fora, tu vai ganhar uma grana, ou compra antecipadamente a procuração e opera essa representação no foro exterior. Eu não vejo problema com fundos abutres, isso aí é uma palavra preconceituosa. Hoje, aliás, a doutora Bruna fala special situations, que é um nome muito mais elegante, muito mais bonito, situações especiais, mas lógico que existe dentro do mundo dos investimentos a oportunidade de você comprar alguma coisa encrencada, desencrencar e ganhar dinheiro com aquilo. Isso faz parte da vida do mundo dos negócios. Então, investimentos em fundos abutre,
compraram o título da Argentina a 0,01 centavos, foram à Corte de Manhattan, ganharam e obrigaram a Argentina a pagar. Está certo, isso aí faz parte do jogo, não tem nenhum problema. Agora, é estranho quando se ocorre um fato no Brasil, que está sendo julgado pela justiça brasileira, que envolve bilhões. Esse acordo de Mariana, ele não saiu agora, ele não saiu antes, por questões de que Minas Gerais queria mais dinheiro do que estava colocado na mesa, e de fluxo de pagamento. Aquela reunião de 5 horas, mencionada pelo procurador de Justiça de Minas Gerais, ela não terminou porque o governo de Minas queria mais, e queria mais rápido, porque tinha até o ciclo eleitoral ali no jogo. Então, não houve da parte do Brasil uma omissão, ou do judiciário brasileiro. Evidente que ele tem que ser mais rápido, ele deve julgar com maior rapidez, mas há claramente, nos últimos anos, uma preocupação do judiciário em buscar soluções de negociação, de mediação. Até presente aqui o presidente do Tribunal de Contas da União, que fez um organismo dentro do TCU que favorece a mediação de conflitos e agiliza a solução de problemas que ficavam décadas, né? A mesma coisa acontece no Supremo Tribunal Federal. Agora, essa decisão de Mariana e a forma como foi endossada pelo Supremo, enfim, então nós marchamos para uma modernização dos processos judiciários, principalmente de grandes causas, que são da maior importância. E destaco ainda, abusando do meu tempo aqui, a preocupação do ministro Barroso em se buscar uma padronização nas decisões sobre o transporte aéreo no Brasil, já que muitos processos que entopem a justiça brasileira ocorrem ao arrepio das convenções internacionais das quais nós somos signatários. Como também agora a reclamação geral que está sendo julgada, que está sendo instruída para ser julgada pelo ministro André Mendonça, que diz respeito às concessões públicas e a cobrança do IPTU quando a concessionária é privada. Se estabelece aí uma situação paradoxal, onde os municípios querem cobrar do concessionário que anteontem era uma empresa estatal e que não pagava IPTU. Se estabelece, então, a discussão para justamente tentar pacificar a questão e não se pensar em cobrar IPTU de hidrelétricas. Então, a justiça brasileira, claro que numa velocidade menor do que a velocidade que a sociedade avança, principalmente uma sociedade tecnológica, digital, influenciada pela inteligência artificial, pelas redes sociais, mas ela busca ter essas respostas. Até o próprio Supremo tem lá 2 programas de inteligência artificial, o Victor e mais recentemente, o Victoria, que ajuda a entender esse volume gigantesco, mastodôntico de processos judiciais que tramitam no sistema brasileiro. Então, eu quero dizer, finalmente, que essa questão deve ser tratada ou examinada ou refletida pelos seus aspectos de geopolítica, de diplomacia, porque pode gerar retaliações. Se as cortes europeias, por algum momento, tomem alguma decisão que seja considerada agressiva, a reação brasileira também será, como agora no episódio infeliz na França com relação à carne brasileira. Então, o Brasil, que sempre foi bonzinho, pode chegar a hora e dizer, a Holanda está julgando assim, quem sabe, vamos ver qual é a pauta da Holanda aqui no Brasil, quais são os interesses da Holanda no Brasil. Então, vamos olhar com mais atenção esses interesses, ou quais são os interesses ingleses no Brasil, ou dos interesses franceses. Enfim, isso faz parte do jogo. E, obviamente, não há nenhum interesse do Brasil, tanto por conta das suas relações culturais, diplomáticas e econômicas, de entrar num conflito com relação à comunidade europeia ou países europeus. Mas esses países devem olhar também os abusos que seus poderes podem estar praticando em relação aos interesses do Brasil. Essa é a minha mensagem final. Muito obrigado a todos. Obrigada, Murilo. A gente tem um pouquinho mais de meia hora, então eu vou pedir para as respostas serem breves, para que eu consiga pelo menos fazer 2 rodadas de pergunta e que a gente consiga abrir um pouquinho para se alguém da plateia quiser fazer alguma colocação ou também fazer alguma pergunta. Tá bom? Também fiquem à vontade para, se quiserem comentar a resposta de algum painelista aqui. Só avisar. Ministra, eu vou começar pelo senhor, tá bom?
Na sua fala inicial, você comentou sobre a proposta do IBRAM para o STF, comentou sobre o relator do caso, o ministro Flávio Dino, que concedeu a cautelar para proibir que os municípios brasileiros, em nenhuma hipótese, paguem honorários em ações judiciais perante tribunais estrangeiros. Em que medida a decisão poderá fortalecer a segurança jurídica e evitar que práticas como essas comprometam a integridade do ordenamento jurídico brasileiro? Eu acho que de uma maneira muito clara, porque esse tema ele tem, digamos assim, um aspecto de ineditismo. Eu diria que, até onde, pelo menos, a vista alcança, o Supremo não se debruçou sobre uma causa semelhante. E ele fortalece porque, a partir da decisão do mérito do Supremo Tribunal Federal, nós vamos contar com a jurisprudência, né, da nossa Suprema Corte a esse respeito. E isso nos faz falta. Por quê? Porque, repetindo, se nós continuarmos sendo objeto desse tipo de ação no exterior, isso compromete e é um risco para todo o setor empresarial brasileiro. Então, isso tem um efeito e um impacto, como dizia o Murilo Lagão ainda há pouco, tá certo? Extraordinário em termos de investimentos, né? Então, você é praticamente uma anarquia que você passa a ter a nível global e que precisa ser estancado. É muito claro, veja, um dos efeitos nefastos disso daí. Como eu disse, nós solicitamos os contratos que fossem entregues para serem analisados pelo Supremo Tribunal Federal. E está presente aí o ministro extraordinário, ministro e amigo nosso, Bruno Dantas, que eu estive recentemente com ele, e evidentemente que ele entende, e eu acredito como toda a corte, que esses acordos foram feitos ao arrepio da legislação brasileira. E agora, como é que ficam esses municípios? Qual é a situação deles? Na medida em que eles incorreram em uma série de desvios, uma série de ilícitos referentes à jurisdição, à administração, ao direito administrativo brasileiro. Eles vão ser sancionados? Então, esse tipo de causa, esse tipo de processo, né? Esse bis in idem, que na verdade é isso que está acontecendo, ele é menos do que, eu diria assim, advocacia, menos do que você abrir processos e seja o que for, é uma aventura. Isso é uma aventura, essencialmente, que é feito a partir daqueles que têm o interesse. E tem uma coisa que me choca muito, que é dizer, nós estamos fazendo a defesa dos brasileiros, nós estamos fazendo a defesa daqueles que são vítimas. E, na verdade, o que se busca, sobretudo nesse caso, não há nenhum problema em buscar lucro, muito pelo contrário. Mas, na verdade, o que se está buscando ao fazer a defesa daqueles, tá certo, que aqui foram vítimas, que estão sendo devidamente reparados a partir de decisão do Judiciário brasileiro, né? Você, na verdade, está criando situações que podem gerar problemas para essas pessoas, para esses municípios, né? Não tem a menor sombra de dúvida que é isso o final que essa história vai dar, né? A outra coisa que é preciso, de fato, chamar a atenção é de que o judiciário brasileiro é um dos judiciários mais antigos do mundo. Ele tem quase 2 séculos de existência. E, ao você dizer que esse judiciário é moroso, você está efetivamente ferindo o que é o respeito ao judiciário brasileiro. E não só ao judiciário, a toda a estrutura que envolve, seja regulatória, seja fiscalizatória, as questões do direito. Você está tirando, por exemplo, a possibilidade de que a PGR, que é quem, de fato, acompanha todos esses processos, ela possa ter clareza, ela possa saber, ela possa ter publicidade do que está sendo decidido, né? É, de fato, uma coisa estranha, como aqui disse mais uma vez o Murilo, de que você tenha contratos no Brasil de coisas que aconteceram no Brasil, nominadas em legislação inglesa, e os ingleses tendo que interpretar a jurisdição, ou melhor, a legislação brasileira. É uma coisa absolutamente estranha e que, de fato, só traz insegurança. Então, eu acredito, para concluir, que a resposta a ser dada pelo Supremo Tribunal Federal no mérito vai estabelecer um parâmetro, vai estabelecer uma legislação para que nós possamos enfrentar outros casos como esse. Porque se isso não tivesse ou não ocorresse, nós estaríamos numa situação efetivamente de caos, caótico, anárquico, simplesmente anárquico,
de você conviver com todos os riscos decorrentes disso, com todos os riscos decorrentes disso, não é? Como eu aqui disse, nós podemos ter esses processos em qualquer lugar do mundo, como nós também podemos fazer o mesmo. Imaginem vocês, a British Petroleum, que é inglesa, ela ter um acidente na Inglaterra e por ter uma filial no Brasil, e nós, então, entrarmos numa ação no Brasil contra a British Petroleum, que é uma empresa inglesa. Como reagiria o governo de Sua Majestade? Qual seria a reação que eles teriam? Tá? Efetivamente, que isso não faz sentido e é preciso que nós tenhamos um ordenamento. Então, eu concluo dizendo o seguinte: esse caso é um caso paradigmático para que se estabeleça limites, parâmetros, legislação para outros casos recorrentes, e isso nos dê segurança jurídica, não apenas ao nosso empresariado todo, mas também respeito à soberania brasileira. Nós não somos colônia, tampouco a Inglaterra é hoje um império, embora eu seja um grande admirador do povo e da nação inglesa, sem a menor sombra de dúvida, e essas relações, elas buscam, sobretudo, restaurar algo que não vai voltar. Não vai voltar. O imperialismo não vai voltar, o colonialismo não vai voltar. O Brasil é um país independente e exige respeito às suas instituições. Perfeito. Obrigada, ministro. Murilo, juntando um pouco com a resposta do ministro e um pouco do que você falou sobre o cenário geopolítico, você acredita que é possível um acordo internacional para estabelecer critérios uniformes para prevenir o Fórum Shopping, promover maior estabilidade jurídica para todos? Olha, eu quero dizer que o Fórum Shopping em si, ou o Fórum Selling, a gente não deve condenar o instrumento isoladamente. Nós temos uma tendência de rotular questões e vilanizar essas questões sem as devidas reflexões sobre o tema. O que eu acho que deve existir é, no entendimento do conceito global, no GATT, nos acordos de comércio internacional, ter respeito à soberania judiciária de cada país, esse é o ponto. Agora, o segundo aspecto é ter a própria autocontenção. Eu vejo que a atitude inglesa de processar a Samarco com base no fato de que a BHP é sócia da Samarco, isso é um resquício do colonialismo, né, inglês que resiste aí. Na Holanda, a mesma coisa, que era uma potência colonial. Então, eles tratam da questão como nós, brasileiros, ou nigerianos, ou indianos, ou paquistaneses, somos um povo que ainda está ali, no jardim de infância das instituições. Então, e não olham, porque é brutal o desconhecimento desses países, o desconhecimento institucional do Brasil. Não o desconhecimento empresarial. Essas empresas que estão no Brasil conhecem muito bem como funciona, como não funciona, o lado bom e o lado ruim. Então, eu vejo que deveria ter, por parte do judiciário desse país, a autocontenção. Mas eu, como fui professor adjunto, sou professor adjunto na Colômbia, eu vejo muitas vezes o meio acadêmico internacional tendo o tempo todo uma visão protecionista sobre países como o Brasil, principalmente na América do Sul, tratando assim, olha, não, eles precisam ser tutelados. Então, é uma tutela do bem. Então, há debates repetitivos sobre desmatamento, sobre índios, sobre isso, sobre aquilo, frequentemente com uma tentativa de se doutrinar o Brasil a tomar atitudes. Agora, eu não vejo nenhuma solução a curto prazo, a não ser a própria atitude do governo brasileiro, que foi muito leniente com relação a esse assunto. O governo brasileiro não percebe o impacto geopolítico na pauta de exportação, não percebe o impacto político no ambiente de negócio, não percebe o impacto político no financiamento das exportações e deve olhar essa questão como estratégica. Se há uma visão de se processar setores que são estratégicos para a economia brasileira, o que devemos fazer? Isso devia ser pauta de entendimento com o Macron, com o primeiro-ministro inglês, com a comunidade europeia como um todo. Agora, eu vejo que a própria diplomacia brasileira ela fica voando em torno de holofotes que não têm a relação direta com a vida
econômica do país. E, nesse sentido, a ação diplomática, a ação econômica e a ação judicial deve ser muito forte em relação ao tema. E evidente que, se alguém está prejudicado ou não se sentiu atendido pelos acordos, ele tem a justiça brasileira para reclamar e como vai ocorrer. Tem muitos que não se convenceram com os termos dos acordos que foram feitos em Brumadinho, Mariana, ou em Maceió, ou em outras situações, ou enchente do Rio Grande do Sul. Enfim, essas questões vão ser resolvidas no âmbito do judiciário, mas há um oportunismo e esse oportunismo deve ser institucionalmente disciplinado. Obrigada, Murilo. Marcelo, se considerarmos o pressuposto utilizado no caso de Mariana, que empresas são listadas em diversas bolsas de valores e possuem acionistas diferentes em partes do mundo, um caso ocorrido em uma cidade do interior de Minas Gerais poderia, então, ser julgado numa corte também australiana, ou japonesa, ou canadense. Como que isso fica para a imagem do Brasil e o que o judiciário pode fazer para melhorar a sua imagem nesses casos? Bom, eu acho que isso vai, o problema ele vai muito além de uma questão de imagem, ele está relacionado também a uma questão de soberania, também a uma questão de segurança jurídica, e nós temos algumas soluções que envolvem não só o judiciário, né? Essa ADPF que o ministro Raul trouxe, mencionou, a União é parte dela também, já fizemos a nossa manifestação lá, de acordo com o que foi colocado aqui. E o que é que a gente diz lá, que também responde a sua pergunta aqui? Quando a gente fala em soberania, de uma forma muito simplificada, o que a gente está dizendo é, eu, como Estado soberano, eu não me submeto a uma ordem de outro Estado soberano, ou uma decisão de outro Estado soberano. Então, nesse caso de Mariana, mas isso não é o único caso, nós temos municípios que vão a jurisdições estrangeiras postular seus direitos, abrindo mão dessa soberania, dizendo, eu me submeto a uma ordem judicial, a uma decisão judicial, portanto, a uma ordem de um Estado soberano, abrindo mão dessa imunidade de jurisdição. Então, nós temos que, primeiro, nos organizar dentro do nosso pacto federativo. Eu acho que a gente tem que começar por aí, né? O que é que a gente encontra acompanhando essas ações? Tem petições do tipo assim, o município vai a uma jurisdição estrangeira, vai à Suíça, por exemplo, e diz assim, na petição inicial dele, a República Federativa do Brasil, abre parênteses, município tal, fecha parênteses, e aí faz a sua postulação. Agora, é possível que um município tenha um direito seu violado e que a melhor forma, que o tratamento adequado para a reparação do seu dano seja realmente uma ação lá fora, uma ação na jurisdição estrangeira. Não poderia um município acessar uma jurisdição estrangeira e não teria acesso a uma justiça? Sim, teria. Isso é uma construção que nós estamos fazendo dentro da Advocacia Geral da União, que é nos colocarmos à disposição dos municípios que assim queiram, que nos procurem, e nós, União, como ente central, nós que podemos renunciar à imunidade de jurisdição, quando nós concluirmos que o melhor caminho é acessar uma jurisdição estrangeira, nós faremos em nome daquele município. Iremos a juízo em nome daquele município. Se assim acharmos que é o caminho, e assim nós vamos ter um melhor controle e uma segurança. Ontem a gente falou muito de Barra do Corda, né? O ministro Gilmar trouxe Barra do Corda como... Vamos imaginar que Barra do Corda ache por bem ingressar com ação na Justiça da Suíça, uma ação não tão bem estruturada, e gere um precedente que é ruim para o Estado brasileiro, para outros estados, para outros entes subnacionais. É isso que a gente precisa evitar, e nós temos eu imagino que seja uma estratégia mais simples, a gente resolver isso dentro do próprio Pacto Federativo, na medida em que a União se coloque à disposição dos outros municípios, caso eles queiram acessar jurisdições estrangeiras. Obrigada, Marcelo. Professor, as diretivas da União Europeia estabelecem critérios para evitar abusos em litígio de massa. Em contrapartida, recentemente foi divulgado que o financiamento do caso Mariana, no tribunal inglês, que também até foi comentado aqui os números mais repetindo, foi realizado por um fundo americano no valor de 2 bilhões e 700 milhões de reais, e a juros de praticamente 18%, vinculado ao sucesso da ação.
Em um cenário de influências externas, quais são os riscos concretos para a imparcialidade, a proteção efetiva das vítimas? Are you asking about impartiality before the English courts? Yes. Well, I think I'll answer that very simply. There is no risk of partiality. Of course there isn't. Why do you believe so? Because we have a sophisticated, functioning legal system of the highest caliber, and to suggest that our judges would ever be influenced by anything other than the case in front of them, which I have to say has been insinuated in the course of our discussion today, and I want to come back to that if I may, is simply incorrect. So may I just return to some of the points that have been made, because I feel I should. I have to say, I didn't come to Lisbon to defend the English legal system, but here we are. I think the first thing I would say, the point has been made, how would the UK government feel if British Petroleum were sued in the courts of Brazil because they had an office there? They'd have no interest in the matter whatsoever. They're just subject to the courts of Brazil. I wouldn't care, they wouldn't care. You might think, well, maybe they were foolish to expose themselves in that way, but it's not a matter of any kind of political significance. It's just a matter of how people do business. If you set up business in another country, you can expect to be sued there. That's not a problem. I think the point I want to make, though, is that essentially what we're talking about, and this is being, I mean, I understand that feelings are high, and I understand also that there are very specific issues of a political and constitutional nature, which I cannot comment on whatsoever. But essentially what's being described here is just international litigation. I mean, welcome to my world. I mean, this is not just something which happens in the context of mass tort claims. The vast majority of cases before the English courts, actually, the vast majority of international cases, are not mass tort claims, although they tend to be the ones that achieve the highest profile. They are significant commercial cases. You know, so we're talking about a Saudi Arabian company makes a contract with a Californian company to be performed in Australia, and it's not performed. It comes to the English courts, perhaps because the parties have agreed to the English jurisdiction. I don't think anybody would think that that was in any way strange. We're talking about a very, I recognize, politically sensitive and large-scale example of cross-border litigation. I think the other point I want to make is this. I mean, I understand that there are wider issues about this, but if I can go back to your excellent question. I mean, English courts do not make political decisions. And as I said before, I mean, there is absolutely no doubt that as a matter of English law, I think the decision that was made in the Mariana case was correct. You can criticize it from the point of view of English law, but you can't really say the English court should have decided anything different. As our Supreme Court clearly made clear, there were no grounds for appeal. They didn't even allow the case to go to appeal because they thought there was no point. And this leads to my final observation. I think what's being suggested here is that we, and indeed courts in other legal systems, should go down the road which they have in the United States. Because in the United States, the forum conveniens doctrine, which has the same name but operates very differently, does actually build in a state interest concept. So you would actually have, in an American court, a judge making exactly the kinds of determination that I think you're rather hoping should be made. Now, you can say that, but I would personally be horrified if you asked an English judge, or indeed a judge in any country, I can't speak for America, to make decisions of that nature. There may be other solutions, but I'm not sure what solution can be sensibly proposed for the way the courts themselves deal with these questions. Contention. Obrigada. André, o Fórum Shopping tem sido explorado estrategicamente em litígios de temas diversos. Seria possível conceber um limite temático para tanto? Um limite temático eu acho que seria bastante difícil, porque no final das contas a questão da escolha da jurisdição é uma questão efetivamente mais processual do que efetivamente substantiva, né? Substancial. Agora, o modo como a escolha da jurisdição, né, essa seleção da jurisdição, ela se dá em diferentes campos, depende efetivamente também de certos aspectos materiais, né? Então, por exemplo, a gente está falando de litígios de massa, de grandes danos,
mas evidentemente, como o professor estava mencionando, por exemplo, em questões de arbitragem comercial, certos temas materiais também determinam o modo como, por exemplo, uma questão vai ser decidida, seja em Londres ou na ECC em Paris, por exemplo, né? Então, eu acho muito difícil esse tipo de seleção a partir de um ponto de vista temático, mas eu queria, talvez, só para voltar num ponto levantado aqui e tentar fazer uma conexão com essa pergunta que você fez, né? Ao mesmo tempo em que, do ponto de vista temático, seria difícil conceber uma possível regulamentação, digamos assim, né? Uma possível determinação das condições em que a seleção da jurisdição pode ser feita, existe uma tentativa, de qualquer modo, de estabelecer as condições em que essa seleção pode ser feita a partir dos agentes, né? Quem pode entrar e quem não pode. Eu acho que a diretiva 1828, por exemplo, tenta dar conta desse tipo de coisa. E algumas das regulamentações, das regulações internas dos Estados, como eu estava mencionando, na Holanda, aqui mesmo em Portugal, elas tentam fazer isso a partir dos proponentes, dos agentes que podem ingressar com uma determinada ação. A partir daí, talvez sim, seja possível fazer, digamos assim, circunscrever um pouco melhor as condições dentro das quais as jurisdições podem ser escolhidas. Do ponto de vista temático, acho muito complicado. Obrigada. A gente tem 8 minutos para finalizar o painel. Eu queria fazer mais uma pergunta para o ministro e também terminar com uma pergunta para o professor, até porque, sem julgamento de certo ou errado, acho que o professor traz uma visão diferente do que a gente vem falando aqui no fórum, e acho que é bem construtivo para que a gente consiga olhar o tema Fórum Shopping por todos os ângulos, tá bom? Ministro, o STF poderá, ao decidir o caso de Mariana, estabelecer parâmetros para prevenir o uso da sistemática do Fórum Shopping em litígios de massa abusivos? Sem a menor sombra de dúvida, essa é a nossa expectativa. E eu sinto, digamos assim, da parte do Supremo, como é que eu diria, um envolvimento com o tema, que é um tema inédito, que é um tema que tem múltiplas implicações, inclusive geopolíticas, como foi destacado aqui também a diplomacia brasileira, que deveria ter se posicionado desde o princípio com relação a isso, e reduzir o grau de incerteza que isso leva, por exemplo, todo o setor privado brasileiro. Imagine você que nós tenhamos, por exemplo, uma empresa que venha a ter um conflito, um litígio de massa, e ela tenha subsedes ou tenha matrizes, sei lá, em 5 países. Você imagina o que seria isso acontecer? Isso é possível diante dessas possibilidades. Porque, na verdade, o que esse escritório da advocacia ele está, digamos assim, baseado, é que no fato que as relações internacionais, elas, infelizmente, não têm uma governance, ou seja, elas são, em grande medida, elas são anárquicas, por assim dizer. A definição mais simplória que você pode ter, mas também a mais exata de soberania, é não admitir nenhum poder acima de si, nem nenhum poder acima que seja, digamos, seja no sentido externo aqui, no caso, seja superior. E como diz aí o advogado, o representante da AGU, muito bem, quer dizer, quem pode ceder, quem pode, digamos assim, autorizar uma redução da imunidade jurisdicional do Brasil, do Estado brasileiro, é a União. E isso tem que ser fixado, e isso precisa ser fixado, para nos dar segurança, para nos dar efetivamente tranquilidade que a gente precisa em termos de investimentos, mas é muito mais do que isso. Porque se, na verdade, nós admitirmos que é possível que entidades subnacionais, como estados e municípios, tenham soberania, é o caos, é simplesmente o caos. Nós temos 5.600 municípios, 27 unidades federativas. Imaginem vocês o que é esse potencial todo, sem passar pelo crivo da União, que tem na AGU exatamente seu representante jurídico para esses casos. Nós estamos diante do mais absoluto caos. É a defesa do Estado brasileiro, é a defesa da soberania brasileira e, particularmente, na justiça brasileira, que foi vilipendiada, que foi desrespeitada e que, evidentemente, nós aqui estamos fazendo um reparo com relação a essa situação e colocando o desagravo. E não só isso, é toda a comunidade jurídica, todos os advogados que estão nos ouvindo, todas as autoridades que estão nos ouvindo, elas foram agravadas ao dizer que nós, em primeiro lugar, a nossa morosidade, e aqui foi bem rebatido
pelo Murilo Aragão e também por outros mais, e, de outra parte, frases dúbias, como a dizer que o poder privado brasileiro, ou seja, as empresas, inclusive, envolvidas, elas teriam a capacidade de frear e, de certa forma, de dar morosidade, que é um desrespeito ainda mais grave ao Brasil e à soberania e à justiça brasileira. Então, eu concluo dizendo que eu acho que é capital, espero que esse seja o entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa, digamos, ordenar. E daqui para frente também sinalizar quais são os limites. Aliás, é uma coisa importantíssima. Sinalizar para os estados e municípios os limites que ele tem ao buscar uma jurisdição externa. Como, aliás, muito bem, em boa hora, o representante da AGU está chamando a atenção, não é, para isso. E outras questões mais. Por exemplo, como é que esses municípios vão receber esse dinheiro que vem do exterior? Isso não passa pelo Banco Central? Isso não passa pelo Senado? De acordo com aquilo que se encontra na Constituição brasileira? Então, isso é um caos. Isso introduz um caos simplesmente extraordinário por conta da cobiça, por conta dos interesses, na verdade, privados de uma banca de advocacia, tá certo? Que conta, infelizmente, pelo menos até aqui, com o respaldo da corte inglesa. E nós não estamos mais na era dos impérios. E tampouco o Brasil é uma colônia. Isso acabou e não vai voltar. Obrigada, ministro. Camila, se me permite só dar um dado para ilustrar um ponto que o ministro trouxe muito importante. Como ele mesmo mencionou, eu mencionei, quando o município opta em buscar uma jurisdição estrangeira, ele está estabelecendo uma relação com o Estado estrangeiro, embora a nossa Constituição diga que a competência para estabelecer relação com o Estado estrangeiro seja da União, né? E quando nós, União, fazemos isso, renunciamos à nossa imunidade, nós fazemos isso de maneira absolutamente excepcional. Tanto é que hoje nós temos apenas 20 ações em jurisdições estrangeiras, muitas delas antigas, com mais de 10 anos, ou seja, do ponto de vista da celeridade, nem ganho houve. Professor, para encerrar com a sua fala, e até podemos sair do exemplo do caso de Mariana, em que medida a adaptação processual desencadeada pelo modelo do Fórum Shopping compromete a efetividade dos julgamentos? I think you may need to repeat your question. I wasn't sure what you meant by the time. Em que medida a adaptação processual desencadeada pelo modelo de Fórum Shopping compromete a efetividade do julgamento? I mean, I don't think it does. I mean, in this particular case, I mean, the procedure that was followed was fairly speedy. It is perfectly true that in the time it has taken since the proceedings first began in England, there have been no fewer than 18 separate hearings before the English courts. But I mean, that's just what happens in large-scale litigation. I don't think there's any compromise to the quality of justice. If I can just make a further point on that, of course, we've had to set aside a judge to deal with the Mariana case, which is actually proceeding in 2 different stages, and she has already decided a large number of the preliminary applications. But the point is, she is a specialist judge who deals with these kinds of cases. There's no suggestion, for example, that this judge would otherwise be determining some matrimonial dispute or some criminal dispute. It's a judge entirely devoted to these kinds of questions. And I think that is very important, actually, because from an internal point of view in England, we do not regard, as our Court of Appeal said in the case of Mariana, these claims, even one as large as this, is not unmanageable. It's costly, but it's not unmanageable. Thank you. Agradeço a todos e aos painelistas por participarem aqui do painel. Obrigada.